Graça e paz aos que estão aqui acompanhando na plataforma, os que hão de ver e ouvir a gravação. A nossa reflexão de hoje se dará em cima do texto de Provérbios, capítulo 8. Vamos abrir as nossas Bíblias neste texto bíblico, Provérbios, capítulo 8. É um texto muito rico, porque ele fala de uma pessoa. Ele fala da sabedoria. E nós já aprendemos, já descobrimos pela Bíblia que a sabedoria é a pessoa de Jesus Cristo. E o tema que nós escolhemos aqui para a reflexão é a convocação da sabedoria. Porque nesta versão King James, no versículo 4, ele fala exatamente isso. Mas nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz sobre os montes, mais elevados junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta a todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Então ela não faz acepção de pessoas, não privilegia ninguém, convoca a todos. E nós vamos ver para que, no decorrer do texto, é esta convocação. Então ela diz a partir do versículo 5: Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino, e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias. E de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. É interessante este apelo, esta convocação feita pela sabedoria. Ela está conclamando ao conhecimento, ao entendimento, ao discernimento, ao ensino, à verdade, e ela está dizendo que nada se compara a ela. Nada. O livro de Provérbios, e esse aqui é o capítulo 8, ele é uma coletânea de conclusões poéticas. A gente vai lendo, eu sempre gostei de ler, gosto de poesias, de poemas. Parece que a gente está vendo, né, algo assim, as palavras, a melodia, a entonação, dá para se colocar no lugar daquele que escreveu, a entonação, o timbre, a inspiração que a pessoa recebeu. Mas são conclusões poéticas de um colegiado de homens, não foi só Salomão quem escreveu o livro, de homens de Deus e de sábios. Salomão escreveu a maior parte deles. Está dentre os que mais contribuíram para este livro, Salomão, o rei Salomão.
com a sabedoria que lhe fora dada pelo próprio Deus. Então, se tem alguém aqui que pode falar de sabedoria neste livro, é Salomão. Na Bíblia, é Salomão. Se há alguém que teve experiência com Deus, experiência de ouvir a voz de Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para julgar o meu povo. Pronto. Deus deu tudo para ele, porque a sabedoria é tudo. E o próprio Deus diz, além da sabedoria, já que você não me pediu a vida dos teus inimigos, vingança contra eles, contra os teus inimigos, não me pediu riquezas, não me pediu bens, vou te dar tudo. E Salomão foi o homem mais rico que já existiu e mais sábio. Ele foi o maior líder nacional. No governo, no reinado de Salomão, não houve guerras. Israel não entrou em guerras, porque ele sabia costurar alianças, fazer acordos. Era um homem pacificador, um administrador, um conselheiro e sábio, por excelência. Salomão. De onde veio tudo isso? De Deus. O propósito do livro de Provérbios é revelar prudência aos incautos. Eu gosto muito dessa palavra. Aos desavisados, aos descuidados, aos imprudentes. Revelar conhecimento e bom senso aos jovens, assim como aumentar a inteligência dos sábios. Quanto mais se busca sabedoria, mais se alcançará. Mais inteligência, mais conhecimento Deus dará. Sabedoria é a palavra-chave nesta obra. E ela ocorre aqui mais de 40 vezes no livro de Provérbios. O seu significado inclui a ideia de aplicar a inteligência dada por Deus nas ideias e práticas cotidianas, no dia a dia. Pegar a inteligência, o conhecimento, aquilo que buscamos, que aprendemos e colocar em prática. Porque conhecimento sem prática não vale nada. Ele só tem valor quando nós colocamos em prática aquilo que conhecemos, que aprendemos e que sabemos. O livro de Provérbios é uma convocação para uma vida saudável e uma vida de sucesso, para sermos bem-sucedidos, em harmonia com os justos e imutáveis propósitos de Deus. Jesus, o Messias, é a expressão exata da sabedoria de Deus. Eu gosto do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, onde nos versículos 30 e 31, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a sabedoria de Deus. Não deixa dúvida de quem é ou o que é a sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Pouca coisa, né? Jesus é. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer dizer, Cristo é tudo, não sobra nada para o homem, a não ser a disposição de se colocar diante de Deus para ser instrumento da vontade de Deus aqui na terra, para o bem do seu reino e das outras pessoas, não para buscar interesses próprios. Não é para isso. Então, voltando ao texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a sabedoria. Veja só, é uma pessoa. Em mim habita todo o conhecimento e o discernimento, e o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso.
Se você odeia o mal, não compactua com a maldade, se você rejeita, abomina, tem nojo do orgulho, da arrogância, é prudente no seu modo de agir, na sua maneira de agir, no seu comportamento, no seu linguajar, naquilo que você fala, é sinal de que você teme ao Senhor. É o que está escrito aqui. Versículo 14. Meu é o conselho sábio, vem dele, de Deus, de Jesus, da sabedoria, o conselho sábio. A mim pertencem o entendimento e o poder. Quer entendimento? A gente pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, no inglês, no português, no espanhol, no hebraico, no aramaico, no grego. Mas para ganhar entendimento, compreensão, revelação, isso vem do Senhor, é dele. E ele dá, é só pedir que ele dá. Versículo 15. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Está aí, eleição, né? Pleito eleitoral, que acabamos de ver, e ainda segundo turno em algumas cidades. Por que esse povo disputa, entra, é colocado lá no poder e exerce poder? A Bíblia está dizendo aqui, ó, por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. E o apóstolo Paulo vai dizer depois na carta aos Romanos, lá no capítulo 13, se não me falha a memória, que não há autoridade que não proceda de Deus. E aquele que governa, governa porque Deus permite que ele governe, senão ele não governaria. Versículo 16. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres e todos os juízes da terra. E uma matéria escandalosa essa semana, né? Um advogado que foi morto lá no Mato Grosso, em Cuiabá, se não me falha a memória, no Mato Grosso, foi no Mato Grosso. E do lado dele o celular foi apreendido pela polícia. E o que é que a polícia descobriu no celular? Um esquema de venda de sentenças. De onde? Superior Tribunal de Justiça. A mais alta corte de justiça em matéria de leis não federal e não constitucional, porque em matéria de lei constitucional, de ordem da Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal. Mas o Superior Tribunal de Justiça na esfera federal. Juízes, desembargadores, ministros envolvidos com esquema de sentenças. Corrupção. E eu vi até a corregedora, lá que foi nomeada, confirmou que de fato existia e que ela ia averiguar dentro do gabinete dela. Quer dizer, ela não sabe de nada, não é? Acredite quem quiser. Mas aqui está escrito no versículo 16 que é mediante o poder de Deus, delegado por Deus, que governam os nobres e os juízes da terra. Aí a pessoa assume um cargo, a função, o poder e se esquece de que ela está ali porque Deus permite e que ela está ali não para se beneficiar, mas para exercer a autoridade que é delegada por Deus, que foi dada por Deus, em benefício da população, das pessoas, dentro da igreja, em benefício da igreja, não em benefício próprio. Versículo 17. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca, me encontra. Busca sabedoria, pede e você encontra. Deus dá. E Ele não dá sob medida, Ele dá muita sabedoria. Ele é riquíssimo em misericórdia e abundante em sabedoria e graça.
Olha, é inegável que aqui, no texto, dá para reconhecer claramente a voz de Jesus, expressando o amor incondicional pela humanidade. Daí a convocação da sabedoria. Convocando quem? Todos. Toda a humanidade, sem exceção. A sua disposição constante em atender às orações de todos que se chegam a Ele com sinceridade e singeleza de coração. Porque se tem uma coisa que ninguém engana é Deus. Ele conhece o nosso coração, as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Não dá para trapacear. Dizer uma coisa quando no fundo nós queremos outra ou estamos pensando em outra. Com Deus isso é impossível, incabível, não dá. Versículo 18. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Onde é que está? Nas mãos de Deus. Porque a questão é muito simples. É só a gente pensar um pouquinho. Quando viemos aqui, não trouxemos nada. Quando partirmos daqui, não levaremos nada. Desde Adão. Porque quando Deus fez Adão, ele foi o último da criação. Deus já havia feito tudo. Então, quando Adão nasceu, tudo já estava aqui. Quer dizer que tudo vem do Senhor, vem dele. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque é dele. Versículo 19. Meu fruto é melhor que o ouro, o fruto da sabedoria. Sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço, que a sabedoria oferece, o lucro, é superior ao metal mais valioso. Quer dizer que vale mais ter sabedoria, a sabedoria divina, a sabedoria que é Cristo, do que um cofre, um balcão cheio de jazidas de barras de ouro. Ela é mais valiosa. Ando pelo caminho da retidão, versículo 20. Em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam. Opa! Quer dizer que aqueles que buscam a sabedoria se tornam prósperos. Ela dota, a sabedoria dota, assim como Deus fez com Salomão. Ele não estava buscando riqueza, ele não pediu. E olha que Deus escancarou os cofres, hein? Pede o que você quiser, Salomão. O cheque está em branco, Salomão. Aqui está a senha do cartão. Pode fazer o que você quiser. Não, senhor, eu quero sabedoria. Tá bom. Então eu vou te dar sabedoria, e de fato ele foi o homem mais sábio do mundo. E vou te dar, além disso, tudo o que você não me pediu. Riquezas, bem, honra, e encheu Salomão de riquezas e de glórias. E foi o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Não sou eu quem está dizendo, está escrito aqui na palavra, olha. Outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade, uma vida próspera, não uma vida de mendicância, de mesquinhez, daquelas crenças limitantes que não deixam a pessoa progredir e prosperar na vida. Gente, isso está tudo aqui na mente, no recôndito, lá no inconsciente. É preciso se libertar disso, é preciso, porque é bíblico. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Quer dizer que o Senhor já possuía a sabedoria, ela estava na posse do Senhor, como fundamento do caminho. E vejam aqui, pelo menos na minha versão, o caminho está com um C maiúsculo, que indica um nome próprio. O caminho, ele se apresentou como sendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas, lá estava ele.
fui formada desde a eternidade. Versículo 23. Desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Não pode estar falando de outra pessoa, né? A não ser de Jesus. Versículo 26. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento. Isso aqui não cabe na nossa capacidade diminuta de visão e de compreensão das coisas. 2/3 de água, só 1/3 de terra. E a água não invade toda a terra. Está aqui, Deus determinou. Você vai até aqui, daqui para lá, não. O orgulho das tuas ondas será quebrado aqui. Olha, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, as placas tectônicas aí, né, que se movem para lá e para cá. E basta um balancinho só, pequeno balanço, coisa pouca, para provocar os maremotos. Vamos ver o que é que o texto está dizendo até aqui e a quem ele está se referindo. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Vejam só como é a descrição, como é que está descrita a sabedoria e quem ela é. A própria Bíblia mostra-nos quem é a sabedoria. João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a sabedoria que estava no princípio, antes que os montes se formassem, antes que tudo fosse criado, era o próprio Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Aí o versículo 30 de Provérbios 8, ele volta a dizer: então, eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido seu prazer. Deus tem prazer no seu filho. Sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Estava meditando aqui e me veio à mente, né? Você já se perguntou se você é feliz junto, na comunhão com o Senhor? Você é feliz? Porque às vezes tem muita gente que reclama, que lamenta, que resmunga, que murmura, que não reconhece, que não agradece. Mas e você? Você é feliz? Você já disse a ele: Senhor, eu sou feliz por ser teu filho, por estar em Cristo, por Cristo viver em mim, por ter a tua companhia, a tua direção, a tua sabedoria. Eu sou feliz, muito obrigado. Você já disse isso ao Senhor? Então ele diz aí, no final do versículo 30, dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos, obra-prima das mãos de Deus. Vamos ver onde é que Deus disse isso para o seu filho, que seu filho era objeto do seu prazer, do seu regozijo, e que ele tinha prazer nele. Mateus, capítulo 3, em 2 ocasiões, pelo menos, a Bíblia registra Deus bradando, falando do céu em relação ao seu filho, nesses termos. Mateus, capítulo 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado,
em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. Isso quando Jesus foi batizado. E a segunda ocasião foi no Monte da Transfiguração. Mateus capítulo 17, versículo 5. Mateus capítulo 17, versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Eu tenho prazer neste meu filho. Ouçam o meu filho. Olha a convocação que ele está fazendo. Para quê? Para que nós possamos ouvir a sua voz, atender ao seu comando, ao seu apelo. Porque o que é que ele quer para nós? Nada de mal, nada de ruim. A vida, vida com sentido, vida eterna e comunhão com a nova criatura. Isso é o que ele espera, é o que ele deseja, é o que ele quer. Terminando o texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 32. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente. Interessante que lá em Mateus, Deus está dizendo: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Agora aqui, o autor de Provérbios está dizendo: agora, pois, a sabedoria está dizendo: agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente. Porquanto, muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado ou feliz todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Vigilância, vigiai e orai. Foi a recomendação, a ordem, do Senhor Jesus. Versículo 35. Porquanto, toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Porque Ele, Cristo, é a vida. Assim Ele se definiu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo nós encontramos a vida. Quando a encontramos, acreditamos, descansamos, nos rendemos à obra que Ele consumou na cruz do Calvário, de nos atrair no corpo dele e trocar a nossa natureza, o nosso velho coração, a natureza adâmica, rebelde, desobediente, murmuradora, ingrata, pela natureza divina. Encontramos a vida, Cristo. Versículo 36. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Aquele que busca a sabedoria encontra a vida. O que despreza a sabedoria dá de cara com a morte. É vida ou é morte? A escolha quem faz é a pessoa. A convocação da sabedoria é para a vida e não para a morte. É para a bênção e não para a maldição. É para a comunhão com o Senhor e não para os desertos da vida. É para entrar no seu reino e não para continuar debaixo do império das trevas. É para ser filho de Deus e não apenas criatura. É para desfrutar do seu favor, da sua graça e da sua misericórdia. É para ser assistido, orientado, guiado e dirigido pelo seu Espírito, e não para andar conforme os rudimentos do mundo, pois o mundo jaz no maligno. Atenda à convocação da sabedoria, ao chamado de Cristo, porque é Ele quem está dizendo, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. É Jesus quem está
fazendo este convite. A própria sabedoria aí de Provérbios, capítulo 8. Agora em Mateus, capítulo 11. Versículo 28 ao 30, a sabedoria encarnada, o verbo encarnado, disse assim, está dizendo assim, vinde a mim, todos. Olha, a convocação é para a humanidade. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é que o mundo oferece? Aflições. O que é que Jesus oferece? Alívio, descanso. Ele diz no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A alma cansada só encontra descanso em Jesus. O corpo físico basta uma boa noite de sono para recobrar as forças. Mas a canseira da alma, o enfado da alma, só em Cristo. E ele diz no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E para finalizar, ainda na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, Jesus apareceu a João, ordenou que ele escrevesse às igrejas da Ásia Menor, às 7 igrejas. E ele finaliza o livro dizendo assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E nós diríamos hoje aqui, para encerrar, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém.